Então, nós estamos estudando sobre o alto clamor e agora nós vamos dar continuidade ainda sobre o alto clamor. Nós temos alguns detalhes aqui importantes que nós precisamos olhar para a palavra de Deus para nós entendermos. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, e se você estiver com a sua Bíblia, nós vamos passar bastante versos na Bíblia. Talvez não hoje, mas talvez amanhã, mais versos ainda, para que nós possamos ter a nossa fé estabelecida na palavra de Deus. Porque a nossa fé, ela não é uma fé onde não há sobre o que se estabelecer, mas ela é estabelecida sobre a firme palavra da verdade. E é sobre ela que nós queremos construir o pensamento, a vontade de Deus em relação ao alto clamor nesses últimos dias. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que o ano já passou um pouquinho, já estamos aí no final de fevereiro, mas eu queria perguntar para vocês, geralmente as pessoas elas têm o costume de fazer planos para o começo de cada ano, não é verdade? Elas às vezes olham assim para metas, elas colocam metas para serem alcançadas no novo ano, como por exemplo, algo que é muito comum a gente ouvir, a pessoa ela quer emagrecer, então ela faz planos de iniciar alguma nova dieta. Há pessoas também, que fazem planos em relação a conseguir mais recursos financeiros, para oferecer melhores condições, mais comodidade para a sua família. E talvez você tenha feito alguns planos, eu não sei quais foram os planos que você fez, que você colocou nas mãos do Senhor. Cada novo ano são oportunidades para nós fazermos isso, mas eu quero dizer que isso é um pouco limitante. Na verdade, deveríamos ter metas para cada dia. E às vezes começamos as metas no início do ano e não, passam alguns meses e já não conseguimos dar continuidade naquilo que nos propomos. E eu vou compartilhar aqui com vocês um plano que eu fiz para esse ano. E um dos planos que eu fiz para esse ano, não sei se vocês sabem, até a gente vai mencionar isso aqui em uma parte da palestra, é o número de bilionários. O número de quê? De bilionários no Brasil está aumentando. Está o quê? Aumentando. E eu fiz planos esse ano para ficar rico. Vocês estão rindo por quê? Vocês não fizeram planos para ficarem ricos? A Bíblia, Jesus apresentou a Bíblia como o quê? Como um tesouro. Então, tem muita gente de fato fazendo plano para ficar rico nessa terra. Mas em nome de Jesus que você faça planos e se determine com o Senhor para ficar enriquecido no que diz respeito ao conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Então, se determine a isso, não deixe com que nenhum outro plano temporal tire de você a oportunidade de conhecer a Deus como te é dado o privilégio de o conhecer. A gente não pode perder essa oportunidade. Então faça planos, saia daqui com planos de que esse ano eu quero ficar rico. Rico do conhecimento da palavra de Cristo. Amém. Porque é esse tesouro precioso que precisa estar abundante nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, nós vamos mencionar alguma coisa nesse sentido mais à frente. Então faça esses planos, faça esse compromisso com o Senhor. E aqui é uma oportunidade de nós começarmos a nos enriquecer da palavra de Deus. Mas isso precisa continuar na sua casa, isso precisa continuar no teu dia a dia, momento a momento, buscando ao Senhor em oração e através do estudo da palavra. Então, dito isso, hoje existem dois grupos na igreja. Um grupo que está fazendo plano para ficar rico e um grupo que não está fazendo planos para ficar rico. Um grupo que está buscando ao Senhor e preparando-se para dar o alto clamor, em um grupo que, infelizmente, está resistindo à verdade e está preparando-se para se opor à obra do alto clamor. E isso acontece de maneira sutil. De maneira sutil. E nós vamos ver alguns detalhes que podem nos lançar luz sobre essa questão. Então, antes de nós vermos uma ação exterior grandiosa no mundo, por parte da igreja, movida pelo poder do Espírito Santo, há necessidade de uma transformação interior. Eu vou ler uma citação que diz assim, está no livro
tem uma nova compilação agora dos escritos de Ellen White que chama-se Mensagem do Terceiro Anjo, que foi lançado pela casa recentemente, e lá eles fizeram uma compilação das mensagens angélicas. E esse texto vocês conhecem, que diz assim, ó: o tempo de prova está mesmo à nossa frente. O alto clamor do terceiro anjo já começou com a revelação, notem aqui a palavra revelação do quê? Da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Aí fala, este começo da luz, cuja glória deve encher toda a terra. Então este é o começo. Então percebam que essa mensagem da justiça de Cristo, ela começa com uma revelação e não necessariamente com uma proclamação a todo mundo. E por que Deus viu que primeiro essa mensagem deveria começar com uma revelação entre nós, entre aqueles que foram chamados, como nós vimos, para dar as 3 mensagens angélicas ao mundo? Por que primeiro começou como uma revelação a nós? Por causa disso daqui. O amor a Cristo e uns aos outros precede. O que significa precede? Vem antes. Precede o alto clamor. O amor a Cristo, o amor aos nossos irmãos, testificarão perante o mundo de que estivemos com Jesus e de que aprendemos com Ele. Então, e somente então, a mensagem do terceiro anjo chegará a ser um alto clamor a toda a terra, e toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Então, o que primeiro precisa acontecer entre nós? Precisa entre nós ser fermentado o amor. O amor a Cristo e o amor aos nossos irmãos. Enquanto não existir o amor entre nós, nós não podemos sair para proclamar a mensagem ao mundo. Porque nós vamos ver que a última mensagem a ser dada ao mundo é uma mensagem que revela o amor divino a todos. Então, como nós vamos revelar algo que nós não vivemos entre nós? Por isso Deus viu que era necessário que primeiro a justiça de Cristo fosse revelada a nós, para que nós possamos amar a Cristo e amar aos nossos irmãos. E como que nós amamos aos nossos irmãos? Aí que talvez comece a parte difícil e a parte prática. Como que nós amamos os nossos irmãos? Como que nós amamos os nossos irmãos? Para nós amarmos os nossos irmãos, nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. E sabe uma coisa que eu percebi? Que conforme a sociedade se tornou mais complexa, os relacionamentos tornaram-se mais complexos. Antes as transações eram simples. Eu tenho um saco de feijão, você tem um saco de arroz, a gente troca e está todo mundo feliz. Hoje não. As transações, os relacionamentos entre nós, eles são muito complexos, porque a nossa vida se tornou muito complexa, muito agitada. E infelizmente a gente reflete toda essa agitação no trato com as pessoas. Então precisa que haja entre nós o amor prático, o não suspeitar mal, tirar de lado as murmurações, as críticas, as invejas, as contendas entre nós. Tudo isso precisa ser afastado. O Senhor precisa tirar tudo isso de nós para que nós possamos, como vasos limpos, levar essa mensagem ao mundo. Então, essa obra precisa ocorrer entre nós primeiro. Nós vamos tocar mais ainda um pouco nesse ponto à frente. Abram agora comigo em Apocalipse, capítulo 18. Venham em Apocalipse 18, para nós lermos aí a descrição dessa mensagem. Capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos ler do verso 1 em diante. Então, essa mensagem que se avoluma com grande poder aqui no capítulo 18, ela é uma repetição das primeiras 2 mensagens e a terceira se avolumando, crescendo cada vez mais, até que se torne uma mensagem dada com muito poder a todo mundo. E aí é descrito aqui em Apocalipse capítulo 18, vamos ler aí o verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Continua o verso. E covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Qual que é o nome disso daqui? Possessão
demoníaca. Continua, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai da onde? Babilônia. De Babilônia. Continua. Para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados, o quê? Se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Até aí. Então, primeiro ponto, começando de baixo para cima. No verso 5 fala que chega um momento que os pecados de Babilônia, eles se acumulam. Até onde? Até ao céu. E o que significa isso? O que significa os pecados de Babilônia terem se acumulado até o céu? O grande conflito fala que isso daqui acontece, isso daqui se cumpre exatamente quando os Estados Unidos, a nação protestante, ela então santifica, decreta por lei o domingo como um dia de descanso. Quando isso acontece, os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. E aí Deus se lembra de Babilônia. E nós vimos o que é Babilônia, que nós vimos aqui? Confusão. E Babilônia é o que também? É o mundo. Muito bem. E o que a Bíblia fala sobre o mundo? O que o próprio João, que escreveu o Apocalipse, falou sobre o mundo? E aqui a gente vai adentrar um pouquinho mais. Abram comigo em 1 de João, só voltar um pouquinho. 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então há uma separação. O amor do mundo não é igual ao amor do Pai. E aí o que é o amor do mundo que João está falando aqui? No verso 16 ele responde: porque tudo o que há no mundo. E o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o que acontece com tudo isso? Verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é amar o mundo? O que é estar no mundo? Estar no mundo nada mais é do que agir como o mundo age. E como que o mundo age? Como que as pessoas que não têm Cristo, que não têm Deus, que não têm a palavra, que não se consagram a Cristo, como que essas pessoas agem? Por quais motivos, por quais princípios elas agem? Abram em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. E aqui nós temos um princípio. 14:7 diz assim: porque nenhum de nós vive o quê? Para si. E nenhum morre para si. O princípio de que ninguém vive para si é o princípio que Satanás odeia, o qual ele até nega a existência do princípio abnegação. Porque o que Satanás instituiu foi a lei de que nós vivemos para nós mesmos. E qual que é o nome disso? Egoísmo. Então, a concupiscência da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo isso, se nós fizermos, quando nós fazemos, é por uma motivação egoísta. Então, estar em Babilônia, estar no mundo, é agir por motivos egoístas, como o mundo age. E nós podemos estar na igreja e agir por princípios egoístas, sim ou não? Sim. Podemos querer uma posição, um cargo, um elogio, ser honrado dentro da igreja? Sim. Podemos. Então nós podemos estar na igreja, mas agindo como aqueles que agem estando no mundo. Então percebam que estar em Babilônia vai mais além. E Ellen White diz que há pessoas que elas são louvadas, que elas são elogiadas por caracteres, por
traços, atributos de caráter que elas não possuem. Porque nós julgamos o quê? A aparência. Mas a motivação mancha aquela atitude diante do céu. Então nós precisamos ter cuidado, porque estar em Babilônia, estar no mundo, tem que ver com nós agirmos também por princípios, por motivos egoístas. Nos aproximarmos de pessoas por motivos egoístas. Pedirmos ou fazermos coisas para as pessoas porque queremos algo em troca. Porque vamos ver vantagem em nos aproximar daquela pessoa, em ter amizade com aquela pessoa. E nós podemos ser culpados de carregarmos conosco o espírito e as motivações de Babilônia por onde nós vamos. Então, nós precisamos ser curados do egoísmo. E sabem o que Ellen White diz? Pasmem com essa declaração. Diz o seguinte, está no livro Conselho sobre Mordomia, que é um livro que às vezes a gente não lê ou deixa por último, né, na nossa lista de livros que nós vamos ler, mas é um livro muito bom que diz assim: tem-se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. Aí ele continua assim, ó, o remédio encontra-se... Eu não vou falar para vocês agora. Eu vou deixar para falar depois. Então, isso daqui ela foi dizendo, vez após vez, que a lepra do egoísmo estava se apoderando da igreja. Só que Jesus ele precisa curar essa igreja. E ele tem um remédio para essa enfermidade. E ele se propôs a dar nas Escrituras a cura para essa doença, para a enfermidade do egoísmo. E ela encontra-se na Bíblia, em um capítulo específico da Bíblia. Eu não sei se você sabe. Nós fomos semana passada numa igreja para pegar e eu falei lá, estudem esse capítulo da Bíblia, porque a cura, Jesus falou, a cura está aqui. Agora, se eu não me considero egoísta, eu não vou me preocupar em buscar. Nós temos escolas, né? Há escolas para nós aprendermos, para nós conhecermos melhor a nós mesmos. Uma escola é viver em uma comunidade, uma escola para nos conhecermos, é ir realmente para um internato, para uma escola. Uma outra escola muito espalhada pelo mundo são as famílias. Quando nós nos casamos, temos filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eu entrei numa escola onde eu posso me conhecer melhor a mim mesmo. E eu começo a ver que realmente eu sou egoísta. E nós vamos ver que Deus tem uma mensagem para nós voltarmos ao primeiro amor. Então, queridos, nós precisamos encontrar esse remédio na Bíblia. E nós vamos encontrar mais à frente. Então, nós estamos aqui vendo o que é o autoclamor. O autoclamor, em Apocalipse 18, passa por um chamado para sair de Babilônia. E vocês perceberam que lá no capítulo 18, Deus fala exatamente, sai dela, povo meu. Então, Deus tem pessoas no mundo que são dele? Tem pessoas nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, em lugares onde o espiritismo é ali ensinado. Deus tem pessoas nesses várias corporações religiosas, sim ou não? E ele chama de povo dele. E ele não chama isso só por uma vez. Ele fala isso por algumas vezes. E os testemunhos dizem assim para nós: entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Esse daqui é um ponto marcante. Andar na luz que sobre nós brilha. Um dos motivos porque muitos de nós vamos ficar para trás é porque nós não passamos a andar, não continuamos andando na luz que brilhava sobre nós dos testemunhos. Então alguns ficam para trás porque quando a luz vem e ela golpeia diretamente algum ídolo dos nossos corações, nós achamos que a luz foi tão forte que nós, naquele momento, criamos conjecturas, racionalizamos e deixamos aquele ídolo ali ainda num cantinho acariciado. Só que naquele momento nós bloqueamos a oportunidade de Deus comunicar a nós mais luz para que nós continuemos crescendo. Então, não andar na luz
fará com que muitos de nós saiamos e aqueles que, ainda que não estejam sob toda a luz que nós, mas estão andando na luz que possuem, eles vêm e entram no lugar daqueles que decidiram não continuar crescendo de glória em glória, avançando de luz em luz. Então isso é muito sério. No capítulo 18 do Apocalipse, grande conflito agora, página 383, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, a maior parte do povo de Deus se encontra nas várias igrejas que professam a fé protestante. E quando nós olhamos para a Babilônia mãe, quem que é a Babilônia mãe? Quem que é a igreja mãe? É o papado. E o papado, ele é chamado na Bíblia de um mistério da iniquidade. E por que o papado é o mistério da iniquidade? Porque ali se uniram duas coisas. Se uniu o paganismo com o cristianismo. Se uniu igreja com Estado. E vocês sabem qual que é o princípio que permeia todas as religiões pagãs ao redor do mundo? Existe um princípio que permeia todas as religiões pagãs ao redor do mundo. E sabem qual é? Salvação pelas obras. E quando o paganismo ele é unido com o cristianismo, e aí nós temos resultando disso, o homem da iniquidade, o papado, ele também passou a ensinar a salvação pelas obras. E o que Deus ensinou para o seu povo agora, literal, Israel, nos dias, ali quando Jesus veio? Desde que Deus chamou esse povo, Deus queria ensinar para eles a salvação pela graça mediante a fé. Só que Satanás conseguiu perverter o judaísmo. Como? Introduzindo a salvação pelas obras. Porque os judeus, eles aderiram conceitos do paganismo. E o pior desses conceitos foi salvação pelas obras. E hoje, o catolicismo oferece ainda salvação pelas obras. E é um movimento que, se nós não tivéssemos a luz que nós temos, nós seríamos insensatos em não acreditar que ele sim possui as respostas para que o mundo entre em paz ou que haja alguma solução para a condição do mundo. E nós temos visto que as pessoas se maravilham, seguem após a igreja mãe que constitui Babilônia. O Papa agrada a todo mundo. O catolicismo consegue agradar a todas as pessoas. O Papa, inclusive, gosta de futebol, gosta das crianças, lava os pés de prostitutas, de presidiários. Ou seja, ele está ali em contato com as pessoas. Ele professa uma piedade muito, muito elevada. Então, quando nós formos pregar a mensagem que Babilônia caiu, nós vamos se opor a algo que as pessoas amam, que as pessoas acariciam, que as pessoas foram conduzidas para colocar aquilo ali como a solução para todos os nossos problemas. Então, nós começamos a ver por aí o que vai acontecer contra aqueles que derem essa mensagem. E nós vamos entender um pouquinho o que vai acontecer contra nós. O Papa até se preocupa em cuidar do planeta, em salvar o planeta, está preocupado com as mudanças climáticas, tudo o que acontece no planeta. Então, Babilônia está preocupada com o mundo. Então, esta mensagem de Apocalipse 18 indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo em Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado assim introduzir cada vez mais nessas várias organizações que constituem Babilônia. Então, a mensagem agora vai ser mais forte ainda, por conta que as corrupções, elas tão somente aumentaram desde a primeira vez em que a mensagem que caiu Babilônia foi proclamada. Então, os pecados de Babilônia serão revelados, está escrito, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Tudo será desmascarado. Então, o ódio das pessoas vão se voltar contra os mensageiros, que estão a pregar uma mensagem contra a Babilônia.
E a condição do mundo é uma condição de trevas. Mas está escrito que, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão. Como pode? E aí nós começamos a perceber que nós somos rápidos para julgar as pessoas que estão em Babilônia. Sendo que a maior massa dos verdadeiros seguidores de Cristo estão aonde? Estão lá. Mesmo com todas as coisas que acontecem lá dentro. Mas eles vivem a luz que eles têm, que brilha sobre eles. Quando que é dado a mensagem no alto clamor? Um fator interessante que nós vimos aqui em alguns textos é que o alto clamor do terceiro anjo já poderia ter sido dado. Então tenham sempre isso em mente. A mensagem já poderia ter sido concluída. A obra já poderia ter sido finalizada. Mas por que isso ainda não aconteceu? Por que nós estamos aqui ainda? E nós vimos as causas de tudo isso. Mas chegará um momento que essa mensagem ela será dada. E a justificação pela fé, ela é a mensagem do terceiro anjo. E por que é importante nós vermos que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo? O que aumenta no mundo? As doenças aumentam no mundo? Doenças crônicas, doenças autoimunes. A poluição tem aumentado no mundo? Sim. Os desastres naturais, extremos de seca, extremos de chuva, de calor, têm aumentado, sim ou não? Sim. Alergias alimentares, síndromes, transtornos, deficiências, burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, o estresse crônico dentro do mercado de trabalho, tudo isso tem o quê? Tem aumentado, cada vez mais as pessoas buscam profissionais para se tratarem disso tudo. O número de bilionários tem aumentado, sim ou não? Tem aumentado também. O número de pobreza no mundo tem aumentado? Também tem aumentado. Ansiedade, depressão, tudo isso tem aumentado, sim ou não? Vocês começam então a ver agora a necessidade da mensagem da justiça de Cristo para as pessoas? Porque o que traz a depressão? Um vazio para a alma. Um vazio. E qual que é a única coisa que irá satisfazer as pessoas? Cristo. A vida de Cristo. Porque as pessoas vivem as suas vidas se medindo pelas vidas dos outros. Elas nunca pararam para olhar a vida de Jesus Cristo e recebê-la, receber a Cristo, ter Cristo consigo. Então, a maior necessidade que nós temos nesse mundo hoje é da pessoa de Jesus Cristo. Só que nós precisamos ter Cristo em nós para nós levarmos essa mensagem a outras pessoas. Porque como que vazios nós vamos levar Cristo às outras pessoas se Cristo não está em nós? Então, por isso, o amor precisa se manifestar em nós. E o que disse Jesus? Ele profetizou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quem é que possui ou que pelo menos compreende o genuíno amor? São as pessoas de lá de fora? Nós vimos que eles agem por princípios o quê? Egoístas. Há um tipo de amor egoísta. Mas que amor de muitos que vai se esfriar? É o amor dos de fora? Não. É o amor dos de dentro, daqueles que conhecem a Cristo. O amor entre nós se esfriaria. Por causa de quê? Da crescente iniquidade que se multiplica lá fora, só que essa iniquidade nos afeta. E por isso o amor entre nós, ele passa a se esfriar. E se tem uma coisa que nós deixamos de compreender desde que nossos primeiros pais caíram, é o que é amar. Nós perdemos, nós estamos tão distantes do Éden que nós não sabemos o que é de fato amar. E nós muitas vezes olhamos e agimos por conta de um amor egoísta. Mas Jesus nos mostrou o que é amar. E esse aspecto da vida de Jesus, a abnegação, o não viver para si, é isso que nós precisamos aprender mais. E é justamente nesse caminho que se encontra a cura para essa grande enfermidade que se apoderou da igreja. É nós começarmos a viver menos para nós mesmos. O alto clamor do terceiro anjo já começou. Nós vimos isso. Agora olha essa citação. Se é frouxo nosso amor a Cristo, o amor àqueles pelos quais Cristo morreu há de degenerar. Então, o que evidencia
que nós não amamos aos outros, ou que o nosso amor pelos outros está se degenerando, é que nós não temos um amor firme pela pessoa de Jesus Cristo. Porque quando realmente amarmos a Jesus, nós vamos amar as pessoas por quem Cristo morreu. Então isso precisa ser reavivado entre nós, porque a mensagem do autoclamor a ser dada ao mundo é o triunfo do amor sobre o egoísmo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo está em Parábolas de Jesus, página 415. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. E o que a graça de Deus fará por nós? Nos levará a deixar de viver uma vida para nós mesmos e passarmos a viver mais para os outros. Como será então dada essa última mensagem? Como a mensagem vai se avolumar no autoclamor? Esta mensagem abrange as duas mensagens precedentes, ou seja, a terceira mensagem que se avoluma no autoclamor, ela é precedida pela primeira e a segunda. E ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. Então a mensagem ela é dada com o poder do Espírito Santo. Essa mensagem não poderá ser dada sem o poder do Espírito Santo. E eu fiquei muito impressionado ao descobrir algumas coisas. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então o que está escrito? Todos sois filhos de Deus pelo quê? Pela fé em Cristo. Então, você crê em Jesus Cristo? Então você é o quê, segundo as Escrituras? Filho de Deus. E o que Deus dá para os seus filhos? Abram agora no capítulo 3 ainda, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos o quê? A promessa do Espírito. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus, nós também recebemos a promessa do Espírito. Então, Deus já nos deu o Espírito Santo quando nós cremos, quando nós pela fé cremos no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, o que nós precisamos pedir agora? O Espírito Santo, se Ele já nos deu? Nós precisamos pedir mais do Espírito Santo. E cada vez mais. Até que ponto? Quando nós recebemos o Espírito Santo, o que a Bíblia também fala que nós recebemos? Poder. E o que é o poder de Deus, em outras palavras? O poder de Deus é o poder do amor. Deus, Ele vai restabelecer a ordem no universo por meio do poder do amor. Então, o poder de Deus que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo é o poder de amar, porque não está em nós mesmos amarmos aos nossos semelhantes. E quando nós dermos essa mensagem e o mundo inteiro se opor contra nós, o que ele precisa encontrar? Um amor capaz de amar os próprios inimigos. Então, a vitória de Deus no grande conflito é uma vitória do amor sobre o egoísmo. Por que Daniel ele permaneceu fiel em Babilônia? Porque havia dentro de Daniel o quê? O reino de Deus. Embora ele estivesse no reino de Babilônia, de um rei terrestre, havia dentro dele um reino inabalável, cujo rei era Jesus Cristo. Por isso que Daniel não foi contaminado, não se envolveu no espírito, na mentalidade carnal de Babilônia, porque havia um reino dentro dele. E a Bíblia fala que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então era esse reino que estava dentro de Daniel. E Daniel em Babilônia vindicou o caráter de Deus. Ali foi uma vitória do princípio sobre o desejo, do amor sobre o egoísmo. E a mesma coisa se dará nesses últimos dias. Nós vamos precisar ter dentro de nós o reino de Deus, para que quando Satanás, ao conseguir reunir todos aqui nessa terra, que ele reclama como essa terra sendo o seu reino, mas por usurpação, quando ele colocar todos, e lembram-se o que vai acontecer? Olha só que coisa incrível.
O povo de Deus, para dar essa mensagem, eles vão precisar estar cheios do poder do Espírito Santo. Só que quando a gente anuncia a queda de Babilônia, Babilônia cai de fato e ela se torna a habitação de todo demônio, toda a ave imunda, covil de todo espírito maligno. Não é isso? Então nós vamos ter um povo cheio do Espírito Santo dando a mensagem e o restante do mundo que vai ficar cheio de demônios para combater essa mensagem. Então nós vamos ter um embate de um grupo agindo pelo ódio, pelo egoísmo. Por quê? Porque Satanás olha para o povo de Deus dando essa mensagem e ele vê em risco o seu poderio aqui nessa terra. E sabem por que Satanás não vai poder chegar para Deus e falar assim: essa terra é minha, você não deve voltar mais para cá. Olha só, todos, praticamente todos, imagina se ele pudesse falar: todos se renderam a mim, todos aceitaram o meu poderio por meio de Babilônia, receberam a marca da besta. Mas por que Satanás não vai poder falar para Jesus não voltar mais a essa terra? Porque haverá um povo resistindo ao poder e à soberania de Satanás. Um povo que mesmo nessa terra onde Satanás diz ser dele, eles são tão somente embaixadores do Rei Jesus Cristo. Amém. Que tem essa terra por direito, comprada pelo seu sangue. Então, queridos, a vitória nesse mundo de Deus, nesse grande conflito, será um triunfo do amor sobre o egoísmo. E nós precisamos de fé para nos apoderar dessas bênçãos, de todas as bênçãos espirituais que Deus nos propôs a dar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos aprender sobre fé. E diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 302. Os que falam sobre fé e cultivam fé terão o quê? Fé! Mas os que nutrem e expressam dúvidas terão. Então, meus amados, a despeito do conflito que está diante de nós, nós não podemos expressar dúvidas quanto à direção de Deus, quando todas essas coisas começarem, de fato, a atingir você. Elas já estão acontecendo, mas ainda talvez não tenham te atingido. Mas quando tudo começar a acontecer de maneira que atinja cada um de nós diretamente, mais ou menos como foi a pandemia, aí sim, as coisas vão acontecer e nós precisamos estar preparados. Mas hoje, enquanto essas coisas não te atingem ainda, não expresse dúvidas, mas falemos sobre fé, cultivemos fé. Olha só o que ela diz ainda. Aceitemos a palavra de Cristo como nossa segurança. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. Vocês sabem o que é o espírito de fé que a Bíblia diz? A Bíblia fala do espírito de fé. Vocês já leram isso em Coríntios? Paulo fala sobre o espírito de fé. E Paulo está falando aqui do salmista Davi. E ele diz assim, e temos, portanto, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Então, quando nós cremos, nós temos que confessar, nós temos que falar sobre aquilo que nós acreditamos. Porque sabe o que acontece quando nós falamos daquilo que nós acreditamos? Acontece o que aconteceu até mesmo com Satanás. Só que para o lado contrário. Olha só o que diz o desejado. As palavras são um indício do que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais que um indício do caráter. Tem poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Então, quando você expressa uma dúvida, essa mesma dúvida que você expressou, ela faz o quê? Ela reage sobre você mesmo. E como que isso aconteceu com Satanás? Satanás ele passou a contar suas mentiras para os anjos, para os homens, para o mundo, que hoje ele acredita nas suas próprias mentiras. Aquilo que ele contou tantas vezes, hoje ele acredita com todas as suas forças. Ele trabalha para isso mesmo ele sabendo da verdade, de que Deus vai vencer esse conflito. Mas ele ainda assim trabalha incansavelmente por isso, porque ele passou a acreditar nisso. Então, quando nós
falarmos de fé, quando nós crermos, nós vamos falar. E quando nós falamos, nós fortalecemos a fé de outros e fortalecemos a nossa fé também. Mas se nós expressarmos dúvidas, nós vamos acabar alimentando dúvidas nos outros e em nós mesmos. Agora, olha só o que nós podemos pedir. Livre educação. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer sua obra, ou qualquer dom que Ele haja prometido. E então devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por havermos recebido. Então aqui existe um passo a passo. Primeiro nós precisamos pedir. E depois que eu peço, eu faço o quê? Eu creio que Deus atendeu, que Deus ouviu. Perdão do pecado, o Espírito Santo, temperamento o quê? Cristão, sabedoria e força. Eu creio. Eu preciso sentir que Deus me deu quando eu pedi? Eu não preciso sentir. Nós vamos ver uma definição do anjo sobre fé. E fé não é sentimento. Então, primeiro eu peço, eu creio que eu recebi. E agora eu faço o quê? Eu já agradeço por haver recebido. Mesmo sem eu sentir nada. Mesmo sem eu sentir que o meu temperamento agora mudou, que veio uma luz e que agora eu sou uma pessoa totalmente diferente no meu temperamento. Continua o texto. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho certos de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Amém? Queridos, isso é fé. É nós crermos que quando nós pedimos, nós então recebemos e nós saímos. Como diz aqui, para o trabalho, para nos empenharmos no nosso trabalho, certos de que aquilo que Deus prometeu, Ele pode realizar e de que o dom que nós já possuímos, Ele vai se efetivar no momento que nós mais precisarmos dele. Olha o anjo, o que ele disse sobre fé. Ele disse, sentimento não é fé. Fé é simplesmente tomar a Deus em sua palavra. Tomar a Deus em sua palavra. Então, no momento que vem a ira, para que nós não pequemos, nós precisamos tomar a Deus na palavra e permitir que Ele opere a calmaria naquele momento. Nós precisamos tomar a Deus em sua palavra. Isso é fé, como fez Jacó. Nós vamos falar sobre o tempo de angústia, onde Jó se apoderou da força de Deus. Não largava a Deus enquanto Deus não o abençoasse. E nós vamos fazer isso tomando a Deus em sua palavra. Certos da segurança que Cristo nos dá na palavra. Aparentemente tudo vai estar contra nós. E nós vamos ter que segurar a Deus pela palavra. Nas promessas de livramento, nas promessas de segurança, nas promessas de refúgio. Assim nós vamos ter que tomar a Deus em sua palavra. Então, com o poder do Espírito Santo sobre nós, a obra, ela irá avante. O Espírito Santo estará à frente e operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão aos crentes, assim como foi no Pentecostes. Mais uma vez, se o Espírito Santo está com a igreja, também os dons do Espírito estarão a se manifestar por meio da igreja. Mas isso acontece conforme o Espírito quer, conforme o Espírito vê a necessidade de que isso aconteça. E não só os dons seguirão a igreja, mas principalmente o fruto será manifestado na igreja. E qual que é o principal atributo, né? Como nós poderíamos resumir o fruto do Espírito em uma palavra só? Amor. Então, o amor será o fruto que Jesus vem colher nesses últimos dias. Então, quem serão os instrumentos que Deus vai usar? Deus, Ele fará a obra nesses últimos dias de um modo fora do comum. A Bíblia fala, né? O Espírito de Profecia fala, na verdade, que Deus, Ele passará por alto grandes homens e fala que Ele vai usar meios simples para finalizar a obra no alto comum. Meios simples. Ele diz também assim, vou ler aqui Eventos Finais, página 204. Os mensageiros celestiais trabalharão
com os que são chamados de pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum. Talvez você também seja uma pessoa comum. E o que nós estamos lendo aqui é que Deus vai usar eu e você. Ele quer usar eu e você, pessoas comuns. Pessoas que estão na lida diária. Pessoas que têm que lidar com problemas por causa que nem tem todos os recursos que precisa. São essas pessoas que Deus quer usar. Mas que são pessoas que entenderam algumas prioridades na sua vida. Que entenderam que elas precisam buscar mais ao Senhor em oração. Precisam mais meditar, estudar a palavra de Deus. Pessoas que estão se consagrando, como nós vimos. Pessoas que estão se voltando ao Senhor em busca de força, de ajuda, de socorro, de direção. São essas pessoas comuns que Deus vai usar, que Deus vai habilitar a levar a verdade a muitos lugares neste mundo. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do Espírito Santo, do seu Espírito, do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Então Deus passará por alto muitos grandes homens. Porque, queridos, infelizmente, como o método jesuíta se adentrou nas universidades, aqueles que estão ali estudando, eles estudam mais o conhecimento das nações pagãs do que a Bíblia. E enchem a mente, e não possuem tempo para orar, não possuem tempo para se consagrar. E aí eles se voltam para tudo isso e deixam de lado o mais importante. O que nós ouvimos é o que o fulano diz, que o ciclano disse, que o Beltrano escreveu. É isso que nós recebemos nas universidades. Mas muitas vezes a pura palavra de Deus, ela é deixada de lado. E nós vamos ver que há pontos sobre os quais às vezes nós nos discutimos e debruçamos por tanto tempo, que poderiam ser resolvidos com um texto da Bíblia, com a aceitação de um claro, assim diz o Senhor. E nós vamos falar sobre os 144 mil. E há um texto bíblico que determina de uma vez por todas o que vai acontecer, e isso é o suficiente, mas nós aprendemos, nós nos profissionalizamos na incredulidade em relação à palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus, ela fica de lado. E nós passamos a dar crédito ao que disse o fulano e o ciclano, por causa de títulos que eles possuem muitas vezes. Então Deus passará por alto alguns instrumentos que são cheios de si, mas que não se encheram do Espírito Santo. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Foi assim com João Batista? Foi assim com João Batista. E ele foi preparado para preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. E Deus achou por bem que João Batista não deveria se preparar nas instituições de ensino. Mas João Batista foi preparado aonde? No deserto. Numa vida que não era tão favorável quanto se ele estivesse seguindo lá a linhagem sacerdotal, se preparando ali junto do templo. Uma vida de lutas, de sacrifícios, de renúncia foi a vida de João Batista. E assim ele foi preparado, ele tinha tempo no deserto para buscar ao Senhor, para se encher do Espírito Santo. E ele começa pregando a mensagem cheia do poder. Então é assim que Deus também preparará homens nestes últimos dias. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é que são necessários. Isso tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Então o que é mais importante para Deus? Disciplina de espírito. E aí fala pureza de quê? De coração e de pensamento. Isso é mais importante para Deus trabalhar contigo, para Deus trabalhar conosco. Só que às vezes a gente é pouco disciplinado, não é verdade? Muitas vezes somos indisciplinados. Nos propomos a estudar a palavra de Deus, a memorizar versos da palavra de Deus, e quantas vezes paramos esses planos são interrompidos. Então nós precisamos buscar disciplina no Senhor, para que também possamos estar nos preparando
para que Deus nos qualifique, nos capacite, nos habilite como instrumentos para dar essa mensagem ao mundo. Porque muitos de nós seremos chamados a dar razão da nossa fé diante de homens grandes. E por isso será dado mais crédito à obra que estará sendo feita na terra pelo povo de Deus. Porque homens humildes, pessoas comuns que vão sair da roça, do campo, elas vão diante de legisladores, de homens sábios segundo o mundo. E eles sairão para dar razão da sua fé, para falar de Cristo, para pregar a palavra a esses grandes homens. Então hoje precisamos de um conhecimento aprofundado. Por isso que está escrito: os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Porque Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Assim que nós precisamos nos apresentar a Deus, pedindo: Senhor, ensina-me a manejar a Tua palavra, ensina-me a conhecer mais de Ti. Tanto é que no Grande Conflito está escrito que nós só poderemos honrar a Deus se nós tivermos um conhecimento correto do Seu governo, propósitos e caráter. Se nós não tivermos um conhecimento correto acerca do governo, dos propósitos e do caráter de Deus, nós não poderemos honrar o nome de Deus nesses últimos dias. Então, precisamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras para que o Espírito nos conduza a dar a razão da nossa fé. E eu vou terminar por aqui com os últimos textos, que são 2, para a gente depois continuar amanhã. Muitos adventistas vão tomar posição contrária à luz. Diz Eventos Finais, página 209. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver a admirável manifestação do poder de Deus. Vai haver o quê? Admirável manifestação do poder de Deus aonde? No meio do povo de Deus, dos adventistas. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Visto que o Senhor não age de acordo com suas próprias ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado à obra há tantos anos? Então, por isso que está revelado que aqueles que se colocarão contra nós serão mais os de dentro. Desses nós vamos enfrentar maior oposição. Só que Jesus já nos advertiu disso. Quer ver? Abram comigo aí para a gente ler o último texto da Bíblia agora, que está em Miqueias. Miqueias, capítulo 7, verso 5. Amém? Quando Jesus fala que os piores inimigos nossos seriam os da sua própria casa, Jesus estava se referindo a Miqueias, capítulo 7. Está escrito assim, verso 5. Não creiais no quê? No amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Só que qual a nossa decisão? Verso seguinte. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos olhar para o Senhor. O Senhor, Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, que nós possamos olhar ao Senhor. Ainda que todas as mãos larguem as nossas mãos, haverá uma mão que não largará a nossa mão. E esta é a mão de Jesus. Então, que tenhamos Jesus como nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador. E nós vamos continuar, porque ainda que muitos abandonem as fileiras do povo de Deus,
muitos outros, povo de Deus, virão para completar este lugar. Então, meus amados, que nós não sejamos aqueles que vamos abandonar ao Senhor de modo algum, mas que possamos nos empenhar nessa obra de preparação para darmos o alto clamor. E aí nós vamos nos aprofundar em alguns detalhes na Bíblia. Então nós vamos olhar mais a Bíblia amanhã, pela graça de Jesus.